Olá galera, bem-vindos a mais uma de aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo aí referente à disciplina cálculo métrico. O tema do vídeo aqui é método de Newton. Então, gente, o método de Newton ele é um dos métodos mais potentes, né, quando se tem a tarefa de se obter soluções de equações de uma variável, ou, se você preferir, zeros de funções em uma variável. Né? Ele vai funcionar na mesma tarefa, né, de outros métodos que nós viemos, né, com o mesmo objetivo de outros métodos que nós viemos abordando aí na playlist Cálculo e Reversão Tecnológica, como o método da bissecção e também o método ponto fixo, tá certo? Assim como esses dois métodos citados, o método de Newton vai precisar de hipóteses para poder ser aplicado, né? Então, essas hipóteses estão postas exatamente aqui. Eu vou falar sobre elas e vou utilizá-las para a gente estar fazendo a construção do método, né? Aí na playlist Cálculo e Reversão Tecnológica você vê que nós não apenas abordamos, né, resolução de questões, mas também a explicação do porquê do funcionamento, né, desses métodos que a gente está aplicando, além da convergência e tudo mais, beleza? Então, gente, olha, nós temos a tarefa o quê? De resolver uma equação da forma f de x igual a zero. Então, nós queremos o valor que, quando substituído em x, torna essa equação nula, né? Torna um lado igual ao outro, ou seja, torna o f de x igual a zero. Esse carinha a gente está comumente chamando de p. Se a gente olhar para a parte do f de x, a gente pode ver isso como uma função. Então, o que a gente vai querer que essa função satisfaça? O seguinte, ó, suponha que f seja diferenciável em AB e que f' seja contínua no intervalo fechado AB. Então, a função vai ser diferenciável no aberto AB e a derivada segunda vai ser contínua no intervalo fechado AB. Seja x barra pertencente a B uma aproximação de P. P aqui é a solução exata, né, da nossa equação. Mas, claro, a gente não conhece. Então, a gente admite o que? Conhecida uma aproximação dela. Tal que a derivada primeira aplicada de x barra é diferente de zero e P menos x barra em módulo seja pequeno. Ou seja, a diferença dos dois seja pequena. Ou seja, a aproximação x barra ela está próxima de P. Essa noção de pequeno, próximo, a gente vai entender na hora que a gente estiver deduzindo isso aqui lá no quadro. Beleza? Então vamos ali, ó. No quadro aqui eu retomei algumas hipóteses, né, de aplicar para a gente estar deduzindo o método. Então nós temos o seguinte, ó. F diferenciável no intervalo aberto AB, a derivada segunda de f é contínua no intervalo fechado AB, nossa aproximação está nesse intervalo, a derivada, né, nesta aproximação x barra, ela é não nula e x barra está próximo de P, ou seja, esse módulo aqui ele tem um valor pequeno. Essa aqui é uma parte que a gente vai entender dentro da dedução do método. O que acontece, gente? Eu vou precisar aqui dos conceitos de série de Taylor. Então, no vídeo passado, na playlist Cálculo e Reversão Tecnológica, eu abordei de forma bastante sucinta aspectos básicos sobre a série de Taylor, tendo em vista exatamente aplicar aqui. Então, se você não viu o vídeo, recomendo que você assista. Se você já está por dentro do assunto, beleza, não precisa assistir o vídeo, né, mas eu vou precisar de série de Taylor. Então, vamos começar aqui o seguinte, ó, gente. Vamos considerar a expansão em série de Taylor em torno desse cara aqui, ó, a expansão de ordem 1 ou de grau 1. Então, consideremos a expansão em série, né, em série de Taylor de f em torno de x barra. Essa expansão para nós, né, ela vai ser apenas de grau 1. De que modo? Ó, ela vai ser assim, ó, f de x, né, que é a função que nós estamos expandindo, vai ser o quê? O f de x barra mais o f' de x barra vezes x menos x barra mais o f duas linhas de x barra. Só que aqui eu não vou botar x barra, eu vou botar o que se, porque a gente continuaria com f duas linhas e tal, só que eu só quero até a ordem 1, que é essa parte aqui, mais o incremento de resto, vezes x menos x barra ao quadrado sobre 2 fatorial. A série de Taylor, gente, é uma série, ela é infinita, certo? Contudo, existe um resultado
que me diz que eu consigo um certo que si de x, que vai estar entre x e x barra, de modo que a parte infinita pode ser toda trocada por esse único termo aqui. Certo? Então, em que, né, que si de x está entre x e x barra. Aí ele vai estar, vai ser maior que x, né? Depende, né? Esse entre x e x barra, que ele pode estar no intervalo x barra, ou ele pode estar no intervalo x barra x, conforme for o x que eu vou avaliar a minha função, a partir de x barra, se ele for maior ou menor, certo? Então a gente diz entre, né, esses dois, porque ele pode ser maior que esse, menor que esse, ou maior que esse, menor que esse. Então, gente, ó, nós temos isso aqui. Por hipótese, o que a gente tem? A gente está resolvendo esse problema aqui, ó, f de x igual a zero. Quem é o x que satisfaz isso? A gente está chamando esse cara de P, ou seja, quando eu substituir o P, dá zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o P nessa equação aqui, ó, no lugar de x. X barra é um valor, é uma aproximação. Eu não mexo mais com ela. Mas aqui tem a variável x. Está aqui e está aqui. Então, ó, vamos chamar aqui de 1. Substituindo P em 1, temos, né? Melhor, né? Assim, x igual a P, né? Dedução eu sou meio, né, complexado, tem que sair belezinha, né? Então, substituindo x igual a P em 1, temos. Então, vai ficar o quê? F de P, né? Então, vou substituir no x, eu vou botar P, então vai ficar F de P igual F de x barra mais F' de x barra vezes P menos x barra mais F duas linhas de que si de x vezes P menos x barra ao quadrado sobre 2 fatorial. Certo? Então, gente, ó, eu sei que isso aqui vale zero. Por quê? Porque P, por hipótese, né, ele é a solução. Né? É uma solução dessa, né, é um zero, né, dessa equação. Além disso, o que acontece? Como esse cara aqui é pequeno, ó, x barra menos P é pequeno, o que acontece quando eu elevo um número pequeno ao quadrado? Pequeno em que sentido? Vamos supor que esse cara esteja entre 0 e 1. Ou seja, x barra menos P estiver entre 0 e 1, o que acontece se eu elevar isso aqui ao quadrado? Eu vou ter o seguinte, ó, x barra menos P ao quadrado, que aí, como o módulo está ao quadrado, você pode botar o parênteses, né? Vai ser menor que x barra menos P, que vai ser menor que 1, ou seja, ele vai ser menor ainda. Então, se a gente pegar esse cara suficientemente pequeno, esse termo aqui, ó, vai reduzir de tamanho. Por quê? O f duas linhas, que esse é um valor fixo. Né? O 2 fatorial aqui, ó, né? Ele é um valor fixo também. Então, esse cara aqui, se eu tomar um x barra muito perto daqui, esse termo aqui todo eu posso meio que mandar ele para zero à medida que eu tomo um x barra perto de P. Então, a gente pode dizer o seguinte, ó. Vou botar um zero aqui para facilitar a nossa vida. Né? A gente pode falar o seguinte, como x barra menos P é pequeno, podemos descartar o termo f duas linhas, que si de x, P menos x barra ao quadrado sobre 2 fatorial, pois P menos x barra ao quadrado será muito menor. Eu vou usar a palavra menor apenas. Menor ainda. Aquela ideia, né? Por exemplo, se eu tenho que P menos x barra é 0,1, o que seria P menos x barra ao quadrado? Seria 0,01. Então, quer dizer que se eu tomar esse cara suficientemente próximo, esse termo aqui, ó, ele vai ficar pequeno a ponto de a gente poder descartar. Assim, né, quando a gente descartar, a gente vai ter o seguinte, a gente não vai ter mais a igualdade.
a gente vai ter que 0 vai ser aproximadamente, ou seja, que esse coisa aqui não vai ser mais igual a 0, mas vai ser aproximado, porque eu estou descartando uma coisa que não é nula, necessariamente, mas ela é pequena. Então eu vou botar o aproximado exatamente para dizer que a gente perdeu a igualdade. Então nós temos aqui o seguinte, ó, f de x barra mais f' de x barra vezes p menos x barra. E aí a gente mandou esse cara aqui para 0. Diz que ele é pequeno. O que acontece? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou isolar nesta equação aqui o P. Então, o que acontece? Ó? Isolemos P em 2. Vamos chamar aqui de 2. Então, nós temos o seguinte, ó. P menos... Eu vou passar esse cara para o lado de cá, né? Porque vai ficar assim, ó. F' de x barra vezes x... P menos x barra, né? P menos x barra vai ser quem? Vai ser aproximadamente igual a quem? Passa esse cara para o lado de cá, ó. Menos f de x barra. Eu só estou fazendo invertido, né? Na verdade, ficaria esse cara desse lado e esse desse. Mas aí a gente já troca logo para a gente ganhar tempo. Então a gente pode continuar aqui o seguinte. Eu posso passar o f' de x, ó, dividindo esse cara aqui. Então, P menos x barra é aproximadamente menos f de x barra sobre f' de x barra. Daí, porque nós exigimos isso? Porque senão ia ter uma divisão por 0. O que a gente pode fazer aqui continuando? Nós podemos passar o x barra para o lado de lá. Então, nós vamos ter que P vai ser aproximadamente quem? X barra menos, porque ele passa positivo, né? F de x barra sobre f' de x barra. Pronto. Aí você falou, professor, então você isolou P, né? Mas P não está igual. Mas é aí que está a sacada. P não está igual, mas a gente pode pensar o seguinte, poxa, se a gente tiver aproximação, a gente gera esse cara aqui próximo. Então a gente pode repassar isso aqui para uma sequência da seguinte forma. Ó. Então, podemos repassar 3 para sequência, né? Para uma sequência. De que forma? Dessa forma aqui, ó. Pn mais 1. Então, eu não vou ter mais o P, mas eu vou ter o quê? Uma interação. Que vai vir o quê? Aí esse cara não precisa mais ser aproximado. Ele vai ser igual a quem? Pn menos f de Pn sobre f' de Pn. Certo? Então, quer dizer que agora eu tenho uma forma interativa. Se eu lhe der aqui, por exemplo, P0, meu chute inicial, né? Aí você calcula isso aqui e você tem seu P0 mais 1, seu P1. Aí você pega o P1 e joga aqui de novo. Aí você calcula o P2. E por aí vai. Você para o quê? Quando a distância de um certo Pn, né, mais 1 para o Pn for menor que sua tolerância. Assim como você vem fazendo nos outros métodos. Pronto, está aqui a formulazinha de Newton. Do método de Newton. Então vamos aqui para o quadro, para a gente estar vendo o que foi posto no slide e também a gente vai fazer um exemplinho ali no quadro, né? Para a gente aplicar o método, beleza? Então vamos aqui, ó. Então, no meu material tem exatamente o que foi feito ali no quadro, as considerações, né, e tudo mais, beleza? Claro que, gente, eu ressalto, para você entender isso aqui, você tem que estar por dentro, né, da expansão em série de Taylor de uma função. Então, nesse sentido, tem um vídeo anterior aí na playlist, Cálculo e Reversão Tecnológica, ressalto. Se você não está por dentro do assunto, é interessante você veja lá, pelo menos se você quiser entender, né, a construção do método, beleza? Então, o que acontece, gente? Vamos aplicar o método para a gente ver na prática, né? Afinal, eu falei no começo que ele é um método poderoso, né? Ele é rápido, né? Para convergir para uma solução, né, de uma equação. Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, ó, o exemplo diz o seguinte, ó, aplique o método de Newton para obter uma solução da equação x ao cubo menos 2x menos 3 igual a 0, com precisão 10 a menos 5, partindo de P0 igual a 3. Então, gente, olha, observe que normalmente nos outros métodos eu pedi uma precisão 10 a menos 2, 10 a menos 3, nunca pedi uma 10 a menos 5, porque eu sei que podia demorar em alguns deles, pelo menos uma bissecção normalmente, né,
Claro, feito algumas adaptações, porque lá eu vou precisar de 2 valores, né, no intervalo, ele demoraria bastante, né, para chegar nessa precisão. Será que o de Newton também nós vamos ter que calcular muitas interações? Será umas 8, 9, 10 interações? É isso que a gente vai ver agora, certo? Então, vamos ali para o quadro. Apagar o quadro aqui, eu vou precisar dele agora, né? Vazio. Tá aqui o método, vocês podem voltar o vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar também nos comentários, né? Então, deixa eu só anotar, eu botei aqui no papel para eu não esquecer, né? Então, nós temos o seguinte exemplo. Nós temos essa equação aqui, ó, x ao cubo menos 2x menos 3 igual a 0, né? O nosso delta é 10 a menos 5 e o nosso P0 é 3, que é o nosso chute inicial. Gente, para a gente aplicar o método de Newton, nesse caso, nós precisamos de quê? Olha, precisamos montar a nossa função interativa. Então, observe aqui o seguinte, ó. Para montar a função interativa, nós precisamos identificar quem é a f de x. É esse cara aqui, ó. Então, ó, solução. Tomando, né, f de x igual a x ao cubo menos 2x menos 3, temos, né, sua derivada, quem é f' de x? 3x ao quadrado menos 2. Tá certo? 3x ao quadrado menos 2. De onde, né, segue, né, de onde segue a seguinte fórmula, né? A minha fórmula de Newton é essa aqui, ó. Pn mais 1 é Pn menos f de Pn sobre f', né, de Pn. Então, o que acontece? A gente vai interpretar isso aqui agora aqui dentro. Se você quiser, você pode usar x no lugar de p, até porque a função na calculadora, quando a gente usa, né, a gente vai utilizar a calculadora aqui para armazenar valores, a gente usa a letra x. Na minha calculadora não tem p, mas a gente pode estar fazendo com p também, não tem problema não, ou com x, conforme for o gosto aí. Então nós vamos ter o seguinte, ó, Pn mais 1 vai ser igual a Pn menos. Quem é a minha função? Vai ser isso aqui, só que colocado com quem? Com Pn. Vai ser Pn ao cubo menos 2Pn menos 3 sobre a derivada disso aqui aplicado em Pn. 3Pn ao quadrado menos 2. Pronto. Essa é a nossa funçãozinha interativa. Então eu vou, a partir de agora, né, armazenar ela na calculadora, porque a gente vai precisar fazer o seguinte, aplicar isso aqui, né, iteradamente a partir de 3. Uma coisa interessante, gente, ó, observe que essa entrada 3, ela é tal que a derivada, ó, 3 vezes 3 ao quadrado, 9, menos 2, 7, ela é diferente de 0. Então, não vai dar problema no método, né? Porque se der 0, né, ia ter uma divisão por 0 aqui, ia ir tudo por água abaixo. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Então, as iterações são dadas na tabela a seguir. Certo? Então, na minha tabela eu vou botar o n, que é o valor da minha iteração. Eu vou botar o meu Pn e o meu ΔN por causa do critério de parada. Eu preciso saber quando é que eu vou parar, né? Vou botar um pouco mais perto aqui o Pn. Tá. Então, para n igual a quanto? Ó, como eu tenho Pn mais 1 aqui e Pn aqui, eu quero começar de P0. Então, eu vou botar 0 aqui, ó. Quem é meu P0? 3. Eu não tenho delta até o momento. Porque na primeira iteração não tem ninguém para eu comparar. No método da bissecção, por exemplo, eu tinha esse delta porque eu tinha um A e um B. Então o delta era A menos B. Né? Era o primeiro. Nesse caso aqui a gente começa essa primeira etapa sem delta. Aí eu venho para n igual a 1. N igual a 1, gente, corresponde a jogar o 3 nesta equação. Então eu vou armazenar ela aqui, ó. Nós temos aqui o seguinte, ó. Alfa
x menos. Aí vou abrir um parêntese duplo, ó, alfa x ao quadrado, ao cubo, opa, já ia dar tudo errado, né? Alfa x ao cubo menos 2 alfa x menos 3 dividido por esse cara aqui, ó, 3 alfa x ao quadrado menos 2. Fecha aqui o parênteses, bato igual. O que acontece? Eu vou armazenar, né, o 3 agora na memória. Então eu vou botar aqui, ó, 3, estocar ele na variável x. Por quê? Porque eu preciso avaliar essa função em 3. Vou procurar ela na calculadora, ó. Deu 2,28. 2,28. Aí agora eu pego esse cara menos esse para calcular o delta, ó. 2,28 menos 3 dá 0,72, que deu maior que 10 a menos 5. Então isso me diz o que eu tenho que continuar. Aí eu volto, ó, acho minha função, se eu der igual, dá 2,28. Voltou para esse, né? Agora eu vou armazenar esse cara na memória e vou procurar minha função e bater igual de novo. Então pensa que eu faço poucos cliques na calculadora, né? Eu vou até expor isso ali quando a gente voltar lá para o slide. Então, vou estocar na variável x, ó, foi estocado, volto na minha função, dou Enter. Deu isso aqui, ó, na minha segunda iteração deu 1.964274445, e o delta é quem? É esse menos 2,28, ó, menos 2,28. Deu isso aqui, ó, 0,3157255, que é maior que 10 a menos 5. Aí você fala, nossa, professor, vai demorar muito para chegar. Talvez não, né? O MedNew você vai perceber que chega um momento que ele começa a dar saltos maiores, né, na precisão. Aí eu venho aqui para o 3. O 3 eu vou pegar esse cara aqui e vou armazenar na calculadora. Eu volto, na minha função bato igual, aí ele aparece na tela, né? 274, pronto. E aí eu vou estocar ele na variável x, estoquei, volto na minha função, dou Enter, pronto. Minha próxima iteração é essa aqui, ó, 1.8963, escrever aqui para quem estiver copiando, né? 52937. Menos, aí eu vou subtrair esse cara agora, ó, 1.964274445. Então deu isso aqui, ó, 0,067921512, que também deu maior que 10 a menos 5. A gente continua, ó, vamos pegar a nossa quarta iteração, né? Vamos voltar aqui, ó, achar esse valor aqui, ó, eu pego na função, volto com a setinha e dou Enter, porque ele está armazenado o quê? A saída desse cara aqui, ó. E aí sai esse cara. Pronto, dei Enter, apareceu ele, eu estoco ele na variável x, ó. Estoquei, volto, acho minha função, pronto. Aí você percebe aqui que já deu um pouco perto, ó, 893, né? 932952269. Então, ó, já tá, né? Já acertou aqui 3 casas, né? Aí eu subtraio esse cara menos esse, ó, menos 1.8963, estou subtraindo de cima, né? 52937. Já deu isso aqui, ó, 0,0, ou melhor, deu esse número aqui, ó, vou botar aqui porque está em notação científica, né? 3,05. Tá dando negativo, às vezes, hora positivo, então você bota sem o sinal, tá certo? Você bota em módulo 3057 667774 vezes 10 a menos 3, que é maior que 10 a menos 5. Então você tem que continuar. Você volta, ó, volta para a sua função, dá Enter nela, voltou para esse cara aqui, ó. Aí o que você vai fazer? Você estoca de novo ele em x, está estocado aqui, e aperta igual, pronto. Aí deu isso aqui, na quinta iteração deu esse valor aqui, ó, 1.893289.196. Vamos subtrair do anterior, menos 1.8932952269. Então, ó, deu esse cara aqui, ó,
6,0726672 vezes 10 a menos 6, cara. Que é menor que 10 a menos 5. Então perceba uma coisa interessante, ele caiu do menos 3 de precisão, ó, aqui, para menos 6. Então a convergência ela deu um salto. Então o método de Newton ele tem uma coisa interessante em relação, por exemplo, ao método da bissecção, que cai assim meio que vagarosamente, né? Aqui não, aqui ele cai rapidamente. O que acontece, gente? Então nossa solução é isso aqui, ó. Portanto, nossa aproximação nossa aproximação da solução da equação dada é quem? P5 igual a esse cara aqui, ó. Voltar aqui, achar ele aqui. 1.893, né? 1.893. Só para conferir aqui, né? 289196. Mas vocês confiram também, porque às vezes a gente pode, eu posso bater algum valor errado e tal. Então assim, né, não é garantia, eu não vou garantir 100% que está tudo anotado. Certo? Vocês estão vendo o que eu estou fazendo aqui agora. Então assim, sempre pode ter um errinho fazendo assim no ao vivo. Não, ao vivo não, né? Mas fazendo assim, sem edição, acontece essas coisas. Então, nós chegamos aqui numa precisão de 10 a menos 5 por 5 iterações. Pegue essa coisa aqui, esse mesmo exemplo, e por exemplo, né, aplique no intervalo, sei lá, essa coisa que está entre 1 e 2, né? Aplique no intervalo 1, 2, um método da bissecção, para você ver essa mesma questão aqui, ó. Claro, verifica antes se a f de 1 dá um sinal, a f de 2 dá outro, tal. Faça as verificações e aplique e veja se é tão rápido de você conseguir essa precisão. Ou melhor, vai lá no Octave, ó, você tem o Octave agora, você tem um programinha já implementado das aulas passadas, dá Enter lá, rapidinho, é só digitar a função da Enter e veja quantas iterações são. Para você ver, se convencer que o método de Newton, pelo menos nesse exemplo, isso também é verdade para os outros, né? Mas nesse aqui você está vendo já de cara que a convergência deu bastante rápida. Então vamos voltar aqui só para a gente concluir, né? A gente olhar aqui no slide, tem a solução também, está no material. Eu gosto de repassar o que foi feito. Então a gente primeiro gera a nossa sequência iterativa, tá certo? Gera a nossa sequência iterativa, tá aqui. E aí a gente gera a nossa tabelinha. Note que a gente sempre vai calculando o que? Calcula os casos e vai calculando o delta. Então, a gente começa com o meu primeiro cara aqui, ó, para n igual a 0, nós começamos com P0 igual a 3, não tem delta, não tem com quem comparar ele, subtrair para ter o delta. Mas aí a gente, ao jogar ele aqui, ó, deu 2,28. Volta o vídeo aí, se você não anotou os valores, volta o vídeo e veja lá, né, compara direitinho aí com os valores obtidos lá. E aí a gente pega esse cara menos esse dá esse. Depois a gente pega esse cara aqui e joga, né, na nossa expressão, dá esse aqui. Esse cara menos esse, ó, o P2 menos P1 dá esse delta. E aí vai seguindo até que nós chegamos aqui nesse carinha aqui, que é o delta com 10 a menos 6. Aqui está dando uma resposta um pouco diferente, gente, porque o Octave, diferente que eu falo assim, maior, só para lembrar, né, esses dados aqui foram obtidos por meio do software Octave. E aí nele a gente tem mais casas decimais. Mas se você olhar bem, coincide as casas decimais da calculadora praticamente todas, né? Claro que erros computacionais, né? Isso é uma coisa que acontece, né? Às vezes sua calculadora, por exibir menos dia, ela tem uma memória menor, então ela pode gerar mais erros, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, qualquer um, só colocar nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.